As eleições de 2018 no Amazonas mostraram que o povo estava cansado da velha política e de falsas promessas, pois buscavam o novo, uma nova forma de ver a saúde pública, a segurança, a educação, buscavam uma luz no fim do túnel. Acreditando na mudança transformadora que o estado do Amazonas esperava, Wilson de Miranda Lima se candidatou ao cargo de majoritário governador do Amazonas. Ele, que é jornalista, usou o programa de TV, o qual era apresentador, para mostrar sua indignação com o que acontecia naquele momento com o Amazonas. Levantou a bandeira de salvador da pátria, com as promessas de zerar as filas dos hospitais, comprar equipamentos novos e não compactuar com a política corrupta. As promessas foram gravadas e repercutiu em todo o estado. Com isso, mais de 1 milhão de pessoas deram a honra de eleger Wilson Lima, governador do Amazonas. Eu quero falar de uma situação pessoal. E o tempo que a gente passa junto aqui no Alô nos permite ter essa conversa. E obrigado à Rede Calderaro de Comunicação por abrir esse espaço para eu dividir com você uma decisão que eu tomei. Como você acompanhou, eu me filiei em 2016 no PR, Partido da República, do deputado federal Alfredo Nascimento e do ex-deputado estadual Marcelo Ramos. Mas ontem eu entreguei a minha carta de desfiliação e faço questão de lhe contar, assim como os motivos que me levaram a isso. O partido escolheu seguir um caminho que não está de acordo com os meus ideais e princípios, no momento em que se aliou ao grupo que representa a vergonha da política no Estado. Aí, como é que eu posso estar ao lado de alguém que tem como pontos mais fortes a grosseria, a prepotência? Como é que eu posso estar do lado de alguém que é investigado pela Polícia Federal por corrupção e um monte de outros crimes? Se todos os dias eu estou aqui no programa criticando todos os tipos de crimes que é praticados em todas as esferas, inclusive políticos. Aí eu tenho escutado por aí, mas isso é normal, é da política essas composições. Meu amigo, minha amiga, com o caráter e formação familiar que eu tenho, para mim isso não é normal. E não tem que ser normal na política. Olha só, os meus pais sofreram tanto para que eu e meus irmãos fôssemos pessoas honestas. E não dá para simplesmente esquecer tudo isso. O Marcelo construiu a vida pública dele combatendo essas práticas aí da velha política. E quando a gente esperava uma posição firme, ele se entregou, se rendeu. Respeito a decisão tomada por ele. É meu amigo, alguém que eu tenho por quem tenho um apreço muito grande. Desejo boa sorte. Mas não tem como aceitar. Esse é um caminho que eu não seguirei. Para mim não é correto. Sabe por que eu entrei na política? Acreditando na mudança transformadora, no surgimento de uma nova geração de líderes para ajudar na construção de uma cidade melhor, de um estado melhor. Porque não dá para ficar de braços cruzados quando a gente vê uma senhora se humilhando numa fila de hospital para pegar uma ficha de consulta. É desesperador eu mostrar aqui um paciente internado há 4 meses no hospital sem poder fazer um exame, porque a máquina está quebrada. E muitas vezes um atendimento desse pode decidir se a pessoa vive ou não. O cidadão está acuado, e eu mostro aqui todos os dias, né? Está acuado por causa da violência que ganhou dimensões inimagináveis. Eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você sente isso na pele. E, meu amigo, só pode mudar essa realidade quem sentiu isso. Tem político por aí que, se você soltar em alguma área periférica da cidade, não sabe nem se está em Manaus, porque ele só conhece os bairros nobres, onde os problemas não chegam. E a gente precisa, de gente como a gente. Eu não perdi a esperança não, viu, de que um dia isso vai acontecer. Eu quero comunicar a você que eu não vou participar da eleição deste ano, não estarei do lado de nenhum grupo político, apoiando A ou B, e vou continuar aqui na televisão, como eu sempre fiz, dando minha contribuição para uma sociedade melhor, com a ajuda da Rede Calderaro de Comunicação, que é a minha casa, e claro, com a permissão que você me dá de entrar aí no seu lar, e permitir também que eu faça parte da sua família. E eu poder sair na rua de cabeça erguida, receber um abraço de uma senhora que olha para mim e me vê como um filho.
de um gesto de uma criança que me olha e sente proteção. Chegar na minha casa com a minha família, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com a minha consciência. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu entrego a minha vida a Deus. E peço que Ele guie meus passos. E assim espero que nele o Amazonas possa também encontrar seu caminho. Eleito Wilson Lima em pouco tempo, em menos de 2 anos, já mostrou que não conseguiu mostrar para que veio. Greve de profissionais da saúde, denúncias do descaso nos hospitais. E com essa tal cidade inteligente, do nosso governante, ele simplesmente não acontece nada. Pessoas morrem na fila do X-Reg, e não acontece nada. Há 2 meses atrás eu perdi uma amiga minha com câncer de colo de útero. O médico só fez abriu, fechou, mandou para casa para morrer. Então por que ele não foi diagnosticado antes? Não procurou fazer logo isso antes? Porque nós somos de baixa renda, porque pessoas que têm dinheiro realmente são atendidas na hora e são salvas. O governador não ajuda, não ajeita, e não é só ele, quantos que não tá, por aí também, coitado, pelejando para fazer uma cirurgia. Não é fácil não, a gente lutar com doente. Filas que não andam. A sua lesão só cresceu. A sua lesão cada dia aumenta mais. Mas eu não posso fazer nada porque não tem material para operar a senhora. E fica por isso mesmo. Na fila de pessoas para ser atendida pelo SUS, na Adriano Jorge, operação cirurgia de joelho, tem 900 pessoas. É isso que ele fala. Eu fui lá, conseguia falar, e por um falava, outro falava outro, consegui, Quando o pessoal me falou, tem 2.900 na sua frente, nós não podemos fazer nada. E o péssimo atendimento nos hospitais decide quem vive e quem morre. Um leito de UTI na Newton Lins. Fizeram a regulação toda dele para Newton Lins, que tinha inaugurado. Inclusive, inaugurou no mesmo dia que ele foi para lá. Ele precisou. E ele foi à noite já, na madrugada. Aí ele chegou lá e aí ele chegou com a regulação todo documentado para ir para lá, de Manacapuru para lá, transferência, E aí, chegando lá, os médicos falaram que não tinha vaga. Aí ele ficou na recepção esperando mais de 30 minutos, em estado grave, precisando ser entubado. Precisava da UTI urgente, porque ele não ia mais resistir, o médico já tinha falado pra gente. E o oxigênio da ambulância já estava no fim. Então, ou ele ia pra UTI ou ele morria ali. Então, e os médicos da Newton Lins ainda falaram. A gente tentou entrar no consultório lá, para dar entrada com ele, fizemos a ficha dele na Newton Lins e a médica disse: eu não vou atender porque não tem vaga, não tem equipamento, não tem nada aqui. Pode mandar embora que eu não vou atender, não tem leito, não tem vaga. E aí quando ele chegou no Delfina, que ele entrou no Delfina, a gente não viu mais ele. Já chegou no Delfina, acho que umas 3 horas da manhã que a gente conseguiu deixar ele no Delfina, do dia 19. E aí às 11 horas da manhã falaram que ele tinha falecido. Aí a gente nem sabe o que houve. Só falaram que não, ele teve uma parada, a gente não conseguiu reanimar, não sei o quê. Só que a gente sabe que ele não subiu para UTI, ele ficou lá numa sala vermelha, no SVA, numa sala vermelha, à espera de um leito de UTI. Então já sabemos que ele morreu sem ir para UTI, entendeu? Que falaram que era uma mini UTI que ele ficou. Então, acho que ele não teve todo o suporte, por isso que ele morreu. O Wilson Lima esqueceu que foi apresentador de TV e que naquele momento não compactuava com os desmandos dos governos, os problemas que um Estado vive e resolveu processar Alex Braga. E eu quero continuar aqui informando a população, falando a verdade, doa a quem doer, como sempre fiz. Governador, o senhor não vai me calar. No período em que a pandemia chegou no Amazonas, o governo federal enviou bilhões de reais para o combate ao coronavírus. E mesmo assim, milhares de mortes ocorreram. Foi aí que o esquema foi descoberto, o das compras superfaturadas de ventiladores pulmonares. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Sangria, momento em que empresários que prestavam serviços ao Estado foram presos e servidores do alto escalão também. O Wilson Lima teve a prisão pedida pela Polícia Federal, mas o ministro Falcão do STJ negou. Indo de encontro com o que sempre pregou na sua campanha política, Wilson Lima mostra que não conseguiu até agora pôr em prática as promessas que fez o povo votar em suas propostas.
Neste ano, a CPI da Saúde revelou que os aliados de Wilson Lima, cúmplices em fraudar o Estado, estão longe de cumprir o que dizia, que não podia estar acomodado ao lado de corruptos, que não era normal a falta de caráter no homem. Com o caráter e formação familiar que eu tenho, para mim, isso não é normal. E não tem que ser normal na política. O novo se transformou, sim, em respiradores comprados em loja de vinho, em contratos com empresas sem licitação, hospitais de campanha com aluguéis milionários, em pagamentos de diárias nacionais e internacionais. E o povo fica simplesmente revoltado com a gestão de Wilson Lima. Agora, a bronca é comigo. Agora, a bronca é comigo. Agora, a bronca é comigo.